irmãos e irmãs, é com alegria que eu vos saúdo com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que privilégio nós podermos estar reunidos louvando o Senhor, adorando o seu nome e em comunhão com os nossos irmãos. Queria convidar você para juntos abrirmos a nossa Bíblia no livro de Jonas, capítulo 1. Nós estamos em uma série de mensagens expositivas no livro do profeta Jonas. E nós já fizemos uma primeira mensagem introdutória, uma introdução ao livro de Jonas, onde, de maneira geral, fizemos aqui uma exposição sobre a autoria, data, contexto, o público-alvo, a forma como devemos ler o livro de Jonas, uma abordagem mais elucidativa. E a partir desta mensagem, nós estaremos sim iniciando as considerações no texto de Jonas. A princípio eu havia pensado em pregar mais do que 5 sermões, mas não vou fazer isso. Aqui no capítulo 3 eu havia pensado em pregar no capítulo 1 eu havia pensado em pregar uns 3 sermões, mas vou pregar só um no capítulo 1. Então, a série vai ser capítulo 1, o chamado de Jonas, capítulo 2, a oração de Jonas, capítulo 3, a pregação de Jonas, capítulo 4, a lição principal do livro de Jonas. Então, essa vai ser a série do livro de Jonas, tá bom? Então, palavra de Deus, Jonas, capítulo 1, do verso 1 até o final. Diz assim a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isso que fizeste? Que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então, clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor,
rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Meus irmãos, vamos orar ao Senhor, e vamos pedir ao Senhor que nos abra a porta à palavra, que fale o nosso coração, que nos ilumine, que traga discernimento espiritual para a nossa vida, e que aquilo que nós vamos meditar aqui possa de fato transformar a nossa vida para a glória do Senhor. Curva sua fronte e ore ao Senhor, em nome de Jesus. Pai querido, mais uma vez nós estamos diante da Tua palavra, e eu quero rogar, Senhor, pela direção, pela iluminação do Teu Espírito Santo, rogar que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam de fato agradáveis na Tua presença. Ó Deus, traga luz, traga discernimento, traga temor e tremor e intrepidez para ministrar a Tua palavra. Tu sabes o que nós necessitamos ouvir nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema da nossa mensagem, baseado nesse texto, nesse capítulo inicial de Jonas, é o chamado de Jonas. E eu queria começar trazendo à memória dos irmãos algo que eu já falei aqui há muitos anos, mas gostaria de trazer à memória de vocês. O seminário é algo que marca a nossa vida, marca a nossa caminhada. E em fevereiro de 2008, eu chegava ao Seminário Presbiteriano do Norte para iniciar o curso de teologia. Era um sonho que eu estava vendo se tornar realidade. Um sonho que, do ponto de vista humano, não tinha como. Eu lembro quando criança ainda, quando eu comecei a entender a necessidade de estudar a Bíblia, de se aprofundar na palavra, já sentindo o chamado para a pregação da palavra, pré-adolescente, já pregando na igreja. Uma vez eu ouvi falar do seminário da Assembleia de Deus e de uma turma que iria se formar para iniciar um curso à distância, e eu dizia para minha mãe: mãe, eu quero fazer seminário, mas eu sou pobre e eu não tenho condições de fazer. Eu não tenho condições de ir para o outro lado do país como o pessoal ia. E eu lembro que minha mãe naquele dia orou por mim à noite. E ela disse: meu filho, Deus pode todas as coisas. E se Deus quiser, um dia você vai estudar, vai ser um pregador da palavra, vai se formar e vai levar o Evangelho. E em 2008, mais precisamente no dia 9 de fevereiro, eu estava na capela do Seminário Presbiteriano do Norte. Já tinha feito o curso básico de teologia aqui, 2 anos e pouco, mas desisti do curso aqui no Seminário Teológico Natal e resolvi começar do zero no Seminário Presbiteriano. E naquela noite, no culto de abertura, um presbítero lá de Pernambuco, ele foi cantar uma música que eu gostaria de trazer aqui à memória dos irmãos. Diego vai me ajudar, porque essa música tem um tom muito alto, mas a gente vai se arriscar aqui. Mas essa música falou ao meu coração naquela noite. Eu já conhecia, eu já sabia, você também. Mas ali, naquela capela, ouvindo o sermão e depois o presbítero cantando essa música, Deus estava dizendo: eu te escolhi, eu te chamei
e eu tenho uma obra para fazer através de você. Deus não chamou só a mim. Deus chamou a mim, Deus chama a você. Porque quando estamos falando de chamado, de vocação, não é só o ministério pastoral. E a música diz isso. A questão é, será que eu estou preparado para a vocação que Deus tem para mim? O chamado de Jonas era para ir pregar. Talvez o seu seja ser o melhor médico da cidade, o melhor engenheiro, o melhor advogado, o melhor gari. A pessoa que vai fazer diferença aonde você está ali, porque Deus lhe colocou ali. Então eu queria cantar essa música. Eu peguei aqui a letra para não esquecer algum detalhe. Vamos ver aqui se a gente consegue. E os irmãos com certeza sabem, em nome de Jesus. Tem um plano em cada criatura, aos astros Ele deu o céu, a cada rio Ele dá um leito e um caminho para mim traçou. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Não importa onde seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Em seu querer encontro paz na vida e bênçãos que jamais gozei. Embora venham lutas e tristezas, tenho fé que Deus me guiará. Você sabe? A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho Ele entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Em seu querer eu encontro paz na vida e bênçãos que jamais gozei. Até nas lutas e tristezas eu tenho fé que Ele me guiará. A minha vida eu entrego a Deus,
seu filho ele entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Diego. Isso foi em fevereiro de 2008. Em dezembro de 2011, nós estávamos ali para o culto de formatura. Deus nos deu a graça de ser o orador da turma, na Igreja das Graças, lá em Recife. Mas antes de entrarmos para ir ao local reservado para a turma, eu estava com um colega, pastor, amigo, irmão da Assembleia de Deus, e ele me chamou a atenção, disse: você já viu que quadro lindo tem aqui nessa sala da igreja? E quando eu olhei, ele leu a frase para mim: a vocação define a vida. E tinha um barco. E agora à tarde, lendo o capítulo 1 de Jonas, eu lembrei como a vocação define a vida. Como de fato Deus tem um plano para nós, um chamado, uma vocação. Você sabe muito bem, vocação vem de vocare, chamar. Mas eu não sei se você prestou atenção no que nós acabamos de cantar. E é preciso a gente ter cuidado, porque muitas vezes a gente canta os hinos, as músicas, e principalmente uma música tão bela quanto essa, que já virou um clássico da música evangélica brasileira. Aí nós cantamos sem a reflexão devida, Ivaneide. Porque a primeira parte é interessantíssima. Deus tem um plano em cada criatura. Aos astros ele deu o céu. A cada rio ele dá um leito. E eu tenho fé que Deus me guiará. E aí ele diz: a minha vida eu entrego a Deus, pois o seu filho entregou por mim. Mas preste atenção na frase agora: não importa aonde for, eu seguirei o meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. A pergunta é: iremos mesmo? Iremos mesmo? Esse é o medo de todo seminarista. Ouvir a música, cantar a música, se emocionar com a música, pensar teologicamente a música, maravilha. Entender, fazer a análise da frase, a vocação define a vida. Ok. A questão é: será que de fato eu estou disposto para ir aonde Deus mandar? Será que eu estou cantando realmente com sinceridade, com toda a convicção da minha alma e pensando nas implicações do que eu estou afirmando diante de Deus? E se Deus mandar você para um lugar insalubre? E se Deus mandar você para um lugar que não tem perspectiva, humanamente falando? Se Deus mandar. Porque para muitos não importa onde for, seguirei meu Senhor, desde que seja para a Europa, desde que seja para os Estados Unidos, para o Canadá, para a França.
Mas e se Deus te mandar para Angola? E se Deus te mandar para faixa de Gaza? Se Deus te mandar para o Iraque? Se Deus disser, eu quero você dedicando a sua vida, a vida dos seus filhos, nessa região aqui, extremamente insalubre, violenta, e tem um detalhe, você só tem a passagem de ida, eu não garanto a volta não. Aí você canta, não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Cantar aqui em Pirangi, beleza. Foi isso que aconteceu com Jonas. Jonas estava bem. Jonas estava exercendo um ministério maravilhoso. Jonas não teve a sorte de ser pastor de Pirangi, de estar aqui com esse povo bonito, cheiroso, nesse templo maravilhoso, na cidade do sol. Mas Jonas estava vivendo um momento bacana. Apesar da divisão do reino, reino do sul e reino do norte, ele é um profeta do reino do norte. O reino do norte, no reinado de Jeroboão II, estava vivendo um momento bom, do ponto de vista da expansão do reino. Ele estava conquistando. O contexto geopolítico era favorável ao reino do norte. A Assíria, no afã de conquistar outros povos, nações mais poderosas da época, como por exemplo o Egito, deixou de lado Israel. Deixou de lado o reino do norte. Era um povinho pequeno, para eles se importarem, dava tempo de esperar. E aí, como os olhos da Assíria virou-se para o Egito e para outras nações, Jeroboão começa a expandir o território. E isso foi fruto de uma profecia de Jonas. E Jonas está feliz. Está vendo o povo desenvolvendo? Tinha alguns problemas religiosos, morais, mas o importante é que tem terra, está crescendo. E que a minha profecia está se cumprindo. A gente vai ver aqui no livro de Jonas que um dos problemas de Jonas, é que Jonas está muito preocupado com o seu currículo de profeta, com a sua reputação, com a sua própria vida. Se a pregação na Síria desse certo e o povo se convertesse, Jonas tinha medo de ser tido como um falso profeta, um mentiroso. Porque se aquele povo se convertesse ao Senhor, e de repente depois aquele povo viesse e destruísse Israel, que foi o que aconteceu depois, em 722, 30 anos depois provavelmente, como é que ficaria a profecia de Jonas lá em 2 Reis 14, 25 a 28, de que Deus traria prosperidade, expansão para o reino do norte? Ele queria que isso se perpetuasse, para que a biografia dele não ficasse manchada. Quem sabe Jonas, contextualizando aqui no culto lá em Samaria, tinha os cultos idólatras, mas Jonas era crente. Jonas era crente. A gente nota isso lendo o texto. É de forma muito clara para nós a piedade de Jonas, que é um homem de Deus, com seus problemas. Quem sabe Jonas, se tivesse lá um pendrive, atualizando, de Vitorino Silva, ele colocasse essa música e cantasse, chorasse e se alegrasse na presença de Deus. Não importa onde for, seguirei o meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Aí um dia, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim.
Opa! Eu queria só ficar no louvor, Senhor. Tão bom louvor. Tão bom cantar. A palavra veio a Jonas, a palavra do Senhor. O texto não detalha para nós como foi que veio essa palavra a Jonas, se foi em sonho, se foi em visão, se Deus usou alguém. O que o texto diz é que a palavra do Senhor veio a Jonas, de forma clara, objetiva, contundente. E a palavra diz: dispõe-te, levante-se, esteja pronto. Para quê? Para ir na cidade de Nínive e clamar contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas, eu tenho um campo missionário para você. O campo missionário é Nínive, a grande cidade de Nínive. Nínive era a capital da Síria, conforme eu já falei. Os ninivitas, se você for pesquisar sobre eles, não era um povo legal. Um povo que entrou para a história como um dos povos mais violentos da antiguidade. Que tinham a fama de, quando invadiam uma nação, um reino, e capturavam os inimigos, eles vazavam os olhos dos inimigos, eles arrancavam a pele, eles iam praticamente triturando a pessoa, deixavam os corpos expostos para mostrar para os outros o poder que eles tinham. Esfolavam. Se você estuda a história dos ninivitas, por exemplo, essa semana eu fui dar uma relida em história geral, e aí você começa a ver ali os povos da Mesopotâmia, aí os sumérios, aí vem a escrita, o Egito, as pirâmides e não sei o quê. Quando chega nos assírios, o poder militar, a maldade, a violência, a capacidade que eles tinham de serem violentos. Uma curiosidade para você. Nínive, hoje, se nós formos olhar no mapa, sabe onde é que ficaria Nínive? No Iraque, na região do Iraque. Mais precisamente, alguns estudiosos dizem, numa cidade que existe até hoje, uma cidade chamada Mossul, que pelos dados atuais é uma das cidades mais violentas do mundo. Hoje. E você sabe que a turma daquela região ali não é fraca, não. Mas a cidade lá ainda traz esse resquício de violência. Aí Jonas, quando escuta isso, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas, eu estou chamando você, vocacionando você, e eu não estou dando uma opção, é uma ordem, é um imperativo para você, Jonas. Você vai a Nínive e você não vai pregar lá autoajuda, você não vai pregar lá passos para o sucesso, você vai lá pregar contra esse povo, contra. Você vai sair de Samaria, você vai sair do Reino do Norte, 800 quilômetros, e você vai lá em Nínive, e o sermão, Jonas, o sermão é contra a maldade, a malícia, a violência desse povo, porque eu não suporto mais a violência desse povo. Oh, meus irmãos, recebeu o chamado para pregar na catedral presbiteriana ou em qualquer igreja chique do nosso país, maravilha. Talvez o que você vai ficar mais preocupado é com o que a turma pode avaliar do seu sermão, do português, da homilética, da capacidade teológica. Mas você não imagina que vai morrer ali, que alguém vai agir com violência contra você.
Pelo contrário. Mas Jonas tem ciência do que pode acontecer com ele. E não só com ele, porque com ele estava garantido. É com o seu povo, com a sua nação. Os assírios são os inimigos número 1 do povo de Deus. É portanto que nós estamos aqui no contexto de Jonas no século VIII, por volta de 750, e em 722, os assírios vêm, destroem o reino do norte, levam muitos cativos, trazem outros povos para a região e o reino do norte é completamente varrido do mapa. As tribos são varridas do mapa. Aí Deus levanta Naum para profetizar a destruição de Nínive, dos assírios, e vai se levantar outros impérios para destruir aquele povo. Então Jonas tem consciência do que Deus está colocando diante dele. Deus quer que ele se disponha, Deus quer que ele se levante, que ele vá pregar. E aí o texto diz algo fantástico. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs. Há um tom de ironia aqui. Os estudiosos dizem que o livro de Jonas é um livro que tem traços de uma autobiografia, mas também é uma literatura satírica. O texto diz: dispõe-te. Aí em seguida, Jonas se dispôs. Se dispôs para quê? Mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele, para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Nós poderíamos ficar só aqui nesses 3 versículos, porque a riqueza, a profundidade desse texto é muito grande. Nós vemos aqui o chamado de Jonas. Nós vemos aqui Deus falando com Jonas. Não era revelação de bucho inchado, não era sonho qualquer. Não. Foi a palavra do Senhor que veio a ele. Ele não tem dúvida que é o Senhor falando com ele. E a palavra é: se disponha. Aí a ironia é: Jonas se dispôs, mas para fugir. E para fugir, diz o texto, para Tarsis. Deus diz assim: Jonas, você vai para Nínive, ao oeste. Jonas pensa, analisa e diz assim: Vitorino, deixa a música de lado um pouquinho. Eu acho que eu não estava legal quando eu cantei, não. Eu devia ter perdido aquele culto de abertura. O Senhor está mandando eu ir para o oeste, eu vou para o leste. Eu vou para Tarsis. Eu vou para o outro extremo. Tarsis é o outro lado. Os estudiosos, os comentaristas bíblicos dizem que Tarsis ficava no sul da Espanha. Tarsis era um local completamente distante, naqueles dias, o fim do mundo. Alguns estudiosos chegam até a dizer o seguinte, que Tarsis aqui não deve ser interpretado como literal. Ou seja, nós não devemos estar preocupados onde era necessariamente a cidade de Tarsis ou tal. Existe uma discussão sobre isso aqui, o local exato. Mas o ponto aqui, se a gente fosse traduzir assim, aplicar para a realidade de hoje, é quando você diz assim: olha, eu queria ir para o fim do mundo, lá no sertão, para os Cafundó do Judas. Eu queria ir lá para onde o vento faz a curva. Eu quero ir para ali, eu quero ir para longe. E olha a outra ironia.
Jonas é profeta, Jonas é um homem de Deus, Jonas pertence ao povo de Deus, ele quer ir para longe, o texto diz 2 vezes, em 3 versículos, da presença do Senhor, da face do Senhor. Porque estar na presença do Senhor, meus irmãos, na liturgia do culto, é fácil. Mas estar na presença do Senhor, quando o Senhor está exigindo algo de nós, quando o Senhor está nos vocacionando para determinada tarefa, e eu não quero, e ele tinha as suas razões políticas, econômicas, sociais, ministerial, então não dá para continuar na presença de Deus assim, não dá para orar assim. Não dá para cantar Deus tem um plano assim. Porque quando chegar no refrão, como é que eu vou cantar o refrão? Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. E aí diz que ele desceu a Jope, ele foi para essa região portuária, um dos locais mais importantes da época, o porto mais importante, até hoje é um porto importante, e ele achou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem, embarcou no navio, para longe da presença do Senhor. Oh, meus irmãos, tantas coisas aqui, e para que eu não perca as aplicações, eu queria já começar. Primeiro, observe isso aqui, Deus está falando com Jonas, Deus está dando uma direção certa para Jonas. Deus está dizendo para onde Jonas deve ir. Jonas não quer ir. Aí ele faz um plano paralelo ao chamado de Deus. Espera aí, ele mandou ir para Nínive. Nínive está aqui, eu vou para Tarsis, do outro lado. E o plano dele está dando certo. Porque ele sai lá da região de Samaria, do Reino do Norte, vai para Jope, chegando em Jope, ali naquele porto famosíssimo, ele encontra um navio para Tarsis. E tem vaga no navio. E ele tem dinheiro para pagar a passagem. Ele não vai de favor, não. E ele paga a passagem, ele entra no navio e está tudo dando certo. Tudo dando certo. E aqui eu queria levantar 2 pontos de aplicação, porque eu não quero perder isso. Deus falou muito no meu coração nesse aspecto aqui. Primeiro, cuidado, que nem toda vez que tudo está dando certo na nossa vida, ou mesmo que aquilo que você está fazendo é certo, significa dizer que é a vontade de Deus. Porque nós temos a tendência, né? Não, pastor, mas está dando certo. Está prosperando. E outra coisa, eu não estou fazendo nada errado não, pastor. Estou fazendo a coisa certa e está dando tudo certo. A pergunta é, você perguntou se era a vontade de Deus? Se é o que Deus quer para a sua vida? Estava tudo dando certo para Jonas. Plano perfeito. Tudo igualzinho. E ele não estava fazendo, do ponto de vista humano, nada errado. Ele pagou a passagem, ele não foi de favor, não. Mas ele estava fugindo de Deus. E quantas vezes nós estamos fugindo de Deus, fazendo o que é certo, e está tudo dando certo, mas a cada dia nós estamos nos afastando de Deus, com o que é certo e com aquilo que está dando certo. Mas sabe qual é a outra aplicação que eu queria já fazer aqui, para não esquecer? E isso falou profundamente no meu coração, e eu sei o quanto isso é importante para mim. Não há nada mais perigoso na nossa vida do que dinheiro. Irmão, dinheiro é bênção. Não é pecado você ter dinheiro, não.
Se você puder, estude, trabalhe, se esforce, ganhe muito dinheiro. Mas cuidado com o dinheiro. Porque nessas horas, com dinheiro na mão, a gente acha que pode fugir até de Deus, ou comprar Deus, ou mudar os planos de Deus. Veja que Jonas estava com dinheiro para pagar a passagem, estava com dinheiro para ir para Tarsis. Você acha que Jonas saiu assim de qualquer maneira? Que ele não planejou? Que ele não idealizou tudo isso? Ele ia sair mendigando? Não. Ele fez o dever de casa, ele saiu com as suas economias. E estava tudo dando certo porque ele tinha o dinheiro para pagar. Ele tinha o dinheiro. Oh, meus irmãos, como muitas vezes o dinheiro, se não tiver bem administrado, no seu devido lugar, pode nos levar para longe de Deus. O problema não é o dinheiro em si, o problema é o nosso coração. O problema é o amor que nós colocamos no dinheiro. O problema é a falsa estabilidade que o dinheiro nos dá. Olha, pastor, eu tenho que fazer um concurso, eu tenho que ganhar um salário assim porque eu quero estabilidade. Você nunca ouviu isso? E quem foi que disse a você que o dinheiro dá estabilidade para você? Quem foi que disse isso? Ontem nós visitamos a mina Brejuí. Na época, o quarto homem mais rico do mundo morreu de uma queda. Uma queda. E cadê o dinheiro? Cuidado, meu querido. E aqui é muito importante, principalmente para os pastores. Para os pastores. E principalmente para aqueles pastores que hoje se usa essa palavra, bivocacionados. Porque muitas vezes ele tem um emprego fora, que lhe dá mais condições do que a igreja, e se ele não tiver cuidado por causa dessa estabilidade que ele tem no trabalho secular, eu não acredito em trabalho secular ou religioso, mas só para os irmãos entenderem, por causa dessa estabilidade, se ele não tiver cuidado, a primeira crise da igreja ele cai fora. Por quê? Porque ele acha que, por causa da sua estabilidade, ele pode descartar a igreja de Deus. E não é assim. É claro que o contrário também acontece. Muitos pastores que ficam na igreja, não porque amam a igreja, não por causa da vocação, mas por causa do salário que recebe. A tentação é dos dois lados, porque nós somos seres humanos. Mas o ponto aqui é, meu querido, cuidado com o dinheiro na sua vida. Se o dinheiro está atrapalhando a vocação, o chamado, o plano, o objetivo de Deus na sua vida. Use o seu dinheiro para a glória de Deus. Use o seu dinheiro para ir aonde Deus quer que você vá. Use o seu dinheiro para promover o reino de Deus. Use o seu dinheiro para abençoar vidas, pessoas. É por isso que Deus está lhe dando prosperidade. Mas nunca use o seu dinheiro para fugir de Deus, para tentar manipular o povo de Deus, para achar que você pode comprar a Deus, porque Deus vai pegar você nesse caminho. Jonas se dispôs para fugir para longe da presença do Senhor. Mas a outra aplicação que eu fiz na introdução, mas quero trazer à memória. Cuidado para você não fugir do Senhor trabalhando para Ele. Corre para lá e para cá. Mas aquilo que realmente Deus quer para a sua vida, você está fugindo. A pergunta mais importante que os irmãos têm que responder nesta noite é: qual o chamado de Deus para a minha vida? Onde o Senhor me quer? O Senhor quer me enviar para onde? E pense nessas implicações aqui. Mas olha que coisa interessante. Esse capítulo ele pode ser dividido em 3 partes, e é bem simples.
E eu estou fazendo aqui uma abordagem bem pastoral. Não quero entrar nas minúcias críticas, nos debates. Não, estou fazendo uma abordagem pastoral. Então, de 1 a 3, esse chamado. E essa ironia dentro do chamado de Jonas. Onde Deus fala, Jonas ouve, Deus manda ele se dispõe, mas para fugir. Essa ironia de tudo está dando certo, mas está tudo errado. Esse problema de você, com o dinheiro, você achar que vai conseguir comprar essa liberdade que você acha que tem ou terá. Aí Jonas diz, eu vou para Tarsis, longe da presença do Senhor. Sabe aquela pessoa que diz assim, olha, eu não quero mais saber de igreja, eu não quero mais saber de Deus, eu não quero ver um crente na minha frente. Sabe qual é a questão dela? É porque ela não quer ouvir a voz de Deus. Jonas está indo para Tarsis, e se Tarsis, no sul da Espanha, lembra que Paulo queria ir à Espanha pregar o Evangelho? Nessa região não tinha ainda a palavra de Deus chegado. O que Jonas está dizendo? Eu quero ir para um lugar onde Deus não fale comigo. Onde ninguém venha trazer a palavra de Deus para mim. Porque esse tipo de profecia aí ninguém quer não. Ninguém quer. Eu viajava para Recife na segunda, voltava na sexta-feira. Até hoje, quando eu sinto o cheiro do shampoo do ônibus da Progresso, eu passo mal. E eu não consigo comer coxinha mais por causa do cheiro da coxinha. Quando chegava em João Pessoa, que o cara subia naquele ar-condicionado da coxinha de madrugada, meu amigo. E aí eu vou visitar uma pessoa no Valfredo Gugel. Quando eu entro no corredor, uma profeta disse assim, posso lhe entregar uma palavra de Deus? Eu disse, amém, pode. Prepara a mala para a viagem. Eu disse, diga isso, não. Tinha acabado de chegar, pelo amor de Deus. Eu disse, diga isso não, minha irmã. Prepara a mala para a viagem. A palavra foi essa. Amém. Mas muitas vezes a gente quer direcionar a palavra que Deus tem para nós. Se é boa, fala. Se for ruim, fica quieto. Foi o que aconteceu com Jonas. Aí ele planejou e deu tudo certo. Mas, aí vem a segunda cena do capítulo. E veja que coisa irônica, satírica. Veja que coisa extraordinária tem aqui que daria outro sermão. É que do verso 4 até o final do capítulo, até o verso 16, o foco aqui são os pagãos, os marinheiros, gente que Jonas não gostava. E o que esse texto vai colocar para nós aqui? Tantas lições interessantes, irmãos. Como Deus sabe trabalhar a mim e você. Como Deus sabe lidar conosco. Como Deus conhece a nossa personalidade, o nosso coração, o nosso jeito de ser. E como Deus trabalha na nossa história. Porque o texto diz assim, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava a ponto de se despedaçar. Jonas entrou no navio, o navio começa a ir em direção a Tarsis, está tudo ok, Jonas está assim, consegui, o Senhor queria que eu fosse para o Iraque, e eu, sai daí, eu vou para a Espanha. E estou no navio, fechou a porta, agora vamos embora. Aí o Senhor não mandou chocolate, pizza. O Senhor mandou um forte vento, uma tempestade, a ponto do navio estar quase a se despedaçar. O Deus que nós cremos é o Deus soberano que controla os céus e a terra, a sua criação. Tudo está nas mãos dele. O vento, o mar. Deus manda o vento, a tempestade vem. Era algo tão terrível. Aquela tempestade não era natural.
Não era algo assim por acaso. Os marinheiros aqui provavelmente sejam os fenícios, que eram experientes na navegação, que foram os primeiros a trabalhar com essa questão de embarcação, que Salomão vai negociar com os fenícios e aprender a arte da navegação, do comércio, com eles. Eles são experientes, eles sabem o que é uma tempestade, o que é o mar, o que é tudo aquilo ali. Mas eles estão desesperados. E olha que o desespero foi tão grande, porque aquela tempestade não era normal, que diz, então os marinheiros, cheios de medo. Irmão, aqui não era esse jogador de videogame hoje de 40 anos não, viu? Essa galerazinha aí que gosta de miojo e joga videogame com 45 anos e a mãe dizendo, meu bebê não está pronto para casar. Quantos anos seu bebê tem que não está pronto para casar? 50, meu bebezinho. Aqui eram marinheiros experientes, marujos, homens do mar, corajosos. Sabiam o que era enfrentar a tempestade, intempéries, noites escuras. Mas diz que os caras ficaram com medo e clamaram cada um o seu Deus e lançaram ao mar a carga que estava no navio para aliviarem do peso dela. Ninguém abre mão de bens por acaso. Você não abre mão dos seus bens, das coisas, por acaso não. É só quando a coisa pega mesmo. Aí você abre mão. E eles começaram a lançar as cargas para aliviar o navio. Aí olha a ironia de novo. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. É um miserável. Quando a pessoa está fugindo de Deus, ela está num estado de sonolência tão grande, irmãos. Jonas está lá dormindo. Alguns comentaristas, usando a versão grega do Antigo Testamento, a Septuaginta, os tradutores da Septuaginta colocam que eles traduzem a palavra do hebraico para o grego, que Jonas dormia profundamente e roncava. Eita gota! Se roncava igual a Romeu, meu irmão, só misericórdia. Eu sei o que Ivaneide sofre, Ivaneide. Jonas roncava. E a turma lá em cima, perturbado e tal, e Jonas dormindo. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. O que está acontecendo com você? Irmãos, está todo mundo ali preocupado de resolver o problema, está todo mundo preocupado com aquela tempestade, abrindo mão dos seus bens, lutando para aquele barco chegar em terra firme. E o homem de Deus, o profeta de Deus, que deveria estar junto, tirando água, ajudando aquele povo, estava dormindo. Isso é irônico para nós, meus irmãos. Porque nós somos muito bons de falar. Mas o mundo é esse barco que está à deriva, que está na tempestade, que está se despedaçando, que está se destruindo. Tem muita gente pagã, incrédula, que não conhece a Deus, o Deus verdadeiro, que são idólatras e que estão tirando água aí desse mundo, fazendo obra social, fazendo coisas, enquanto o povo de Deus, na sua grande maioria, está dormindo. Dormindo. E se for reformadão da gema, ainda tem uma desculpa teológica. Deus é soberano, Deus vai cuidar. Aí Deus está cuidando a partir dos pagãos, seu miserável. E você, que poderia estar lá junto, não está. Jonas está dormindo, mas ele é acordado, é questionado. Quem é você? De que povo és tu? O que está se passando com você? Clama o seu Deus. É triste quando um pagão
desafia um crente a clamar ao seu Deus. É triste, irmãos. E sabe qual é a aplicação que eu tiro daqui, que eu não posso esquecer? É que a piedade dos pagãos, muitas vezes, nos envergonha. A reunião de oração dessa turma aqui, meus irmãos, está fervorosa. Cada um clamando o seu Deus. E veja que eles são bons de teologia. Teologia é pagã, mas eles são bons. Eles estão orando e agindo. E às vezes a turma da teologia ortodoxa só ora e não age. Os pagãos estão clamando o seu Deus e jogando a carga e tirando a água. Oração e ação. Já pensou que lição? E eles estão clamando. E eles estão fazendo de tudo. E o servo de Deus dormindo. A piedade dos pagãos, o seu trabalho, o seu esforço, a sua dedicação, muitas vezes nos envergonha. Irmãos, nós consideramos os romanos como pagãos, mas eu fico admirado quando eu olho a missa 7 horas da manhã aqui em Pirangi, e você passa a ter uma fila de carro e a igreja lotada com gente na calçada. Ou em qualquer paróquia da nossa cidade. Uma vez eu estava no hospital universitário e lá dentro tem uma capelinha. 6 e pouco da manhã teve uma missa e estava lá. O pessoal chique de Natal desceu tudinho e foi para lá. E estava lotado. Os nossos cultos, escolas dominicais nas nossas igrejas é 9 horas da manhã e o povo reclama porque vai acordar cedo demais. Como é que a gente vai pregar para eles? Como é que nós vamos pregar para eles? Como é que nós vamos falar sobre a cidade, sobre justiça social, sobre tantos assuntos, se os que estão na linha de frente são pagãos, e você procura um crente assim, não tem? Como é que a gente vai pregar para eles? Vai indicar livros? Vai ficar no discurso? A piedade dos pagãos muitas vezes nos envergonha. Aí, eles diziam uns aos outros: vinde, lancemos sorte. São pagãos, irmão. Os pagãos gostam de sorte. Não é só os pagãos, não. Tem uns crentinhos também jogando na loteria, às vezes até consultando as cartas, o horóscopo gospel. Mas eles lançaram sorte. Vamos lançar sorte aqui. Oraram, clamaram, no desespero, meu irmão. Lança a sorte aí. Joga o dado. Lançaram sorte, a sorte caiu no servo de Deus. Olha. Caiu aqui. Eita. Foi no irmão lá do Pirangi. Olha aqui, esse irmão do Pirangi. Está dando aqui no dado. Sorte. Eu estava ouvindo uma exposição do texto de Jonas de um grande expositor bíblico, Stuart Olyott, um galês que pregou há mais de 10 anos no Congresso da Fiel. E ele usou um exemplo interessante. Ele disse assim, ele pegou uma prata e ele joga aí, cara ou coroa? Quem sabe? Aí ele disse assim, Deus sabe. E por que Deus sabe? Porque Deus determinou. Porque Deus conhece todas as coisas, porque todas as coisas estão debaixo do seu decreto. A turma lançou sorte. É um costume pagão. Mas aquilo ali não foge o controle de Deus e a soberania de Deus. Deus controla até isso aqui. E aí ele diz assim, e se você não crê assim, é porque você está precisando de um desodorante de Bíblia. Da teologia correta. Que ensina a soberania de Deus. Do verdadeiro calvinismo. O nosso Deus é soberano sobre todas as coisas. Sobre todo o universo. E Ele é tão
tão soberano e ele tem o controle absoluto de todas as coisas, a ponto de, se o cara jogar um dado, o número que vai cair, Deus tem poder sobre aquilo ali. Não foge o controle do Senhor, a mão do Senhor, a soberania do Senhor. A sorte caiu em Jonas. Então disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vem? Qual a tua terra? De que povo és tu? Foi descoberto. O povo de Deus sempre será descoberto aonde ele estiver. Lembre-se, eu disse que Jonas era crente. Um crente com defeitos, porque era um ser humano normal como eu e você. E o verdadeiro crente, aonde ele chegar, ele vai ser notado, nem que seja através de sortes. Mas Deus vai fazer com que você seja notado. Quem é você? De que povo és tu? Qual é a tua ocupação? Aí ele diz: eu sou hebreu, eu temo ao Senhor. E aqui tem uma curiosidade que a maioria dos comentaristas que eu li destaca. Olha aqui, ó. Eu temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Talvez a ordem correta seria que fez a terra e o mar, mas diz que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isso que fizestes? Aqueles pagãos adoravam deuses tribais, regionais, deuses que agiam em determinados contextos. O Deus da chuva, o Deus do sol, o Deus das plantações, o Deus de uma determinada região. Aí Jonas vem e diz: eu sou um hebreu, eu temo o Senhor, e o meu Deus é o Senhor do céu, que fez o mar e a terra, é o Deus Todo-Poderoso. E aí os caras estão dizendo assim: e o que você fez? Que doideira é essa? Eu temo um Deus local. Então, se eu for para outra região, ok. Mas você que teme o Deus que fez o céu, o mar e a terra, o que você está fazendo? E veja, ele coloca primeiro o mar. Meu irmão, se eu creio que Deus fez o mar, eu vou fugir exatamente pelo mar, meu irmão? Mas sabe o que é? É que quando nós estamos fugindo de Deus, a nossa teologia, a doutrina, a dogmática, a crença, não desce para o coração, não desce para a prática. Meu irmão, não adianta você saber que Deus fez o céu e a terra, que fez o mar. Não adianta você conhecer a doutrina de ponta a ponta. Não adianta você ser especialista em divindade, se isso não mexe com você, não muda a sua vida, a sua praxis, a sua prática. O que o reverendo Romeu colocou hoje de manhã: meu irmão, o nosso problema não é doutrinário. Nós estamos, ouvindo pregação. Olha, tem pregação no YouTube sobre Jonas 1, que vai dar de 10 na minha aqui, você pode ir lá ouvir. Nosso problema não é pregação, não é o conhecimento, não é a falta de acesso à teologia boa. O nosso problema é que essa gama de teologia, de doutrina, de conhecimento não desce para o coração e não muda a nossa vida. Jonas sabia quem era Deus, Jonas sabia que Deus fez o céu, que Deus fez o mar, que Deus fez a terra, que Deus é soberano, que Deus é o Senhor absoluto, mas na prática Jonas disse assim: dá para eu fugir, dá para transigir aqui com a minha teologia, com a minha crença. Só que quando ele foi confrontado,
Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que eles fugiam da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Sabe o que eu aprendo aqui, meus irmãos? Que coisa linda. Porque um verdadeiro crente, por mais que ele seja fraco, débil, claudicante, quando ele é confrontado realmente com a palavra do Senhor, ainda que seja por um pagão, ainda que seja pelas circunstâncias, ele se quebranta, ele se dobra. E outra coisa, ele não consegue esconder a sua fé, por mais que ele queira. Por mais que ele queira. Quantas vezes nós somos covardes? Quantas vezes nós negamos a nossa verdadeira teologia, a nossa verdadeira crença, a nossa verdadeira fé? Irmão, Jonas está dizendo assim: o culpado aqui sou eu, a culpa é minha, eu temo o Senhor. E deixa eu dizer uma coisa para vocês: eu estou fugindo do meu Deus. Sabe o que está acontecendo aqui? E que não é diferente na nossa vida? Deus está quebrando o orgulho de Jonas, fazendo ele se confessar para pagãos, precisar dos pagãos, da ajuda dos pagãos, porque Jonas odiava pagão. Oh, meu irmão, tem tanto pastor aí precisando de psicólogo incrédulo. Tem tanto crente orgulhoso precisando ir para o psiquiatra, para um profissional de saúde. E aí Deus está quebrando o orgulho, quebrando a soberba do coração. Jonas disse: eu estou fugindo do meu Deus. E eu sou culpado disso aqui. Aí olha a ironia do texto. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhe Jonas: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, contudo, todavia, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podia, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Você prestou atenção nisso aqui? O que você faria, Carlinhos? Você está dirigindo e você descobre que o seu carro está saindo da pista, ou vai ter um acidente por causa do miserável que está do seu lado. O que a gente faz? Rua. Sai fora. Irmãos, os pagãos, puxa, isso aqui nos humilha, mas está aqui exatamente para nos humilhar. Os pagãos estão mostrando mais amor, mais preocupação, mais piedade, mais humanidade do que o homem de Deus. O homem de Deus está dizendo: eu não vou para Nínive, eu quero que eles se danem, que eles vão para o inferno. Pagão é para se arrebentar mesmo. Era assim que o judeu pensava do gentio, do pagão. William Buckley diz que o judeu olhava para o gentio como cachorro e como combustível para o fogo do inferno. E a religião tem esse poder de fazer isso conosco. Nós e eles. Nós que amamos a Deus, que tememos a Deus, que conhecemos a palavra de Deus. O outro é um miserável que não conhece a Deus, que vive no pecado, nisso, naquilo. Esse merece o inferno. Eu não mereço o inferno não. E cada dia que o tempo passa, a religião vai criando uma crosta, vai endurecendo o coração, vai tornando a pessoa amarga. Sem amor, sem piedade, sem compaixão, sem misericórdia, sem se importar com o outro. Aí Papai do Céu dá uma tapa. Eu não sei se foi de luva não, acho que a luva aqui, se foi de luva, era pesada.
Papai do céu faz com que os pagãos demonstrem para Jonas que eles são ser humano também. E aí eles estão preocupados com Jonas, remando e tal. Irmãos, na hora que eles descobriram que o problema era Jonas, humanamente falando, era para jogar Jonas no mar imediatamente. Tira esse miserável daqui. Mas não, eles estão se esforçando para tentar alcançar a terra, para salvar aquele miserável. Não conseguiram? Aí o que eles vão fazer? Então clamaram ao Senhor e disseram, e eles clamaram ao Deus verdadeiro agora: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Uau! A palavra de Deus chegou na vida desses homens, Deus tocou no coração desses homens, e imediatamente eles dão sinais de uma verdadeira conversão. Porque eles se preocupam com o outro, porque eles não agem com maldade, e quando eles se veem realmente sem saída, que tem que jogar Jonas, porque o próprio Jonas está dizendo, e Jonas é profeta, e eles aprenderam que Jonas é profeta. Eles vão jogar Jonas, mas eles vão orar e dizer: Senhor, não nos imputa esse pecado. Ó Senhor, não faça com que a gente venha perecer por causa do sangue deste homem. Nós somos inocentes, nós não queremos matar ele, nós não queremos tirar a vida dele. E jogam Jonas no mar. Meus irmãos, quantos profissionais aí fora que estão dando a vida por outros e não são crentes. Não são crentes. E que a gente precisa aprender com eles. Quantas pessoas que acabou de ter um encontro com o Senhor e imediatamente você vê o sinal. Olha a oração deles, bíblica, ortodoxa, mas também humana. Tem teologia e tem amor, tem vida. Só teologia não basta, meu irmão. Só doutrina vai tornar você um crente chato. Você precisa de doutrina e de amor. De amor. No dia que você tiver essa preocupação aqui com o outro, que não merece, Jonas não merece, ele é o problema do barco, irmão. Ele é o problema. Mas ao invés de quererem jogar ele fora do barco, eles estão querendo manter para chegar lá, no final. Quando de todas as formas não conseguiram manter, eles vão orar por ele. E vão orar a Deus pedindo para que Deus não impute aquele problema a eles. Porque não era isso que eles queriam fazer. Alguém pode até sair da igreja, meu irmão, mas não era isso que nós queríamos. Não era isso que nós queríamos. Porque no dia que for, deixou de ser igreja. Deixou de ser igreja. É fácil? Não. Mas ou nós aprendemos a amar, mesmo aquele que é diferente, aquele que pensa diferente, aquele que tem até uma vida diferente, ou nós não somos a igreja de Deus. Ou nós nunca passamos por uma verdadeira conversão. E mesmo quando nós temos que agir, como eles agiram aqui, nós vamos ter essa capacidade de dizer: Senhor, o Senhor sabe que eu estou fazendo isso aqui, porque realmente é vontade do Senhor, não tem outra coisa a fazer, é o que a gente tem que fazer, mas Senhor, não me impute esse pecado, não me impute. A preocupação desses homens com Jonas. Jonas não tinha nenhuma preocupação com os pagãos, e já daqui, já nesse primeiro momento, Deus está moldando a cosmovisão e a vida de Jonas a partir dos pagãos. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor,
e ofereceram sacrifícios e fizeram votos. Quer maior prova de conversão do que essa? Temeram em extremo, fizeram votos, sacrifícios. Houve o sinal da graça naquele lugar. Você quer ver o que é graça? É quando não há conflito de gerações, de etnias. Você vê o sinal da graça. Aquele barco ali se transformou numa igreja. Numa igreja. Uma igreja diferente, mas numa igreja. Os estudiosos dizem que esses barcos aqui não eram pequenos. Esses barcos assim que iam para locais distantes, viagens transculturais, para a época, levava no mínimo 200 pessoas, de várias regiões, nacionalidades. O porto de Jope era um porto importantíssimo, que muitas pessoas de regiões das mais diversas iam para ali, para pegar os barcos. E Deus ali já começou a expandir o evangelho, a mensagem para os povos. Concluindo, deparou aqui a terceira cena, o Senhor, um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Esse versículo aqui, ele é um versículo de transição para o capítulo 2. Alguns até leem ele junto com o capítulo 2. Mas ele encerra muito bem essa linha do capítulo 1. E abre o capítulo 2. Porque, como eu disse, nós estamos diante de uma narrativa, é um texto narrativo. Primeiro, verso 1 a 3, você vê aqui o chamado e as implicações. Depois do verso 4 até o verso 16, você vê Deus mandando a tempestade, o vento, Deus fazendo com que os pagãos identifiquem que Jonas era o problema, Deus agindo e dando uma ênfase à postura dos pagãos, ao que aconteceu com aqueles pagãos, aqueles marinheiros. Aí muda mais uma vez a cena. E em um versículo, o texto diz algo sobre a misericórdia de Deus. Irmãos, quando você lê esse texto aqui, cuidado para você não achar que o peixe é disciplina de Deus para a vida de Jonas, é Deus punindo Jonas, é Deus sendo duro com Jonas. Não. O peixe aqui é o maior sinal da graça e da misericórdia de Deus na vida de Jonas. Porque na hora que os marinheiros jogaram Jonas no mar, eles tinham plena consciência do que aconteceria. Mas Deus, na sua misericórdia, mesmo Jonas sendo aquele homem que era, rebelde, fujão, intransigente, teimoso, Deus mandou um peixe. Não tinha um submarino na época, Deus, eu vou mandar um peixe. O peixe engoliu Jonas. E Jonas ficou no ventre do peixe 3 dias e 3 noites. E Deus está ali agindo de forma soberana. Eu já falei aqui das implicações dessa cena. O que nós vemos aqui? A misericórdia de Deus para com a vida daqueles que são seus. A misericórdia de Deus é tão grande que Deus usa até peixe para nos guardar. Deus está guardando o seu profeta fujão. Deus está protegendo o seu profeta teimoso. Deus está agindo com misericórdia. Porque se Deus deixasse ele cair naquele mar e se afundar, era o fim dele. Quantos peixes Deus já mandou na nossa vida, irmão? Quantos sinais da misericórdia Papai do céu já mandou, nos guardou ali, nos protegeu, no mar revolto dessa vida, onde os tubarões dessa vida querem nos pegar, nos destruir, aí Papai do céu nos blinda. E não porque a gente merece, que a gente merecia era os tubarão arrancar mesmo, os pedaços, destruir, mas por graça, por misericórdia, por nos amar, por não desistir de nós. Deus não desiste de mim e de você.
Deus tem um plano em cada criatura. E enquanto esse plano não é cumprido, não tem ninguém que vá nos destruir, enquanto o plano de Deus não se cumpra cabalmente na nossa vida. Cabalmente. Eu termino só chamando a sua atenção para as lições simples que eu já trabalhei ao longo, mas só trazendo a sua memória. Primeiro, soberania de Deus. Senhor dos céus, da terra, do mar, que controla todas as coisas, até mesmo os pagãos, e o lançar sorte, o peixe, o profeta. Soberania de Deus. Mas não pense só na soberania de Deus. Esse mesmo Deus que é soberano, que controla todas as coisas, que tem todas as coisas na sua mão, Ele te ama. E te ama com todos os defeitos que você tem, com todas as idiosincrasias, com toda mazela que você tem. Ele te ama. Ele te ama. Ele sabe que você não é diferente de Jonas, eu não sou diferente de Jonas. Não, e Ele continua nos amando e nos amando. A outra coisa, meu querido irmão, vamos ter mais cuidado quando nós estamos julgando os pagãos, porque nós podemos aprender deles muitas coisas. Mas vamos olhar para nós e pensar, será que eu não estou sendo problema para os pagãos? Será que eu, que deveria ser sal, luz, bom perfume, exemplo, canal da graça, da misericórdia de Deus, eu não estou sendo um problema ali? Eu que sou crente, sou servo de Deus. Irmãos, as empresas pensam 10 vezes hoje quando vai contratar um crente. E deveria ser diferente. Deveria ser diferente. O crente deveria ser a última pessoa a ser dispensada numa empresa. Porque ele não está ali por causa do salário, ele está ali por causa da glória de Deus, porque Deus vocacionou ele para ali. Aí ele vai fazer o melhor trabalho. Ele vai fazer independente de qualquer coisa, porque ele está querendo glorificar a Deus com aquela vocação. Mas é triste quando o pagão lá, o miserável, o desmanteladão, final de semana ele está bebendo, está indo para a festa, está fazendo tudo que não presta. Na segunda-feira ele chega no horário, ele trabalha, ele fica depois, ele cumpre os prazos, ele faz tudo direitinho, e o servo de Deus envergonhando o evangelho. É triste quando o pagão está botando para quebrar, estudando para passar no Enem, é o melhor aluno da faculdade, e a moçada evangélica burra, só com podcast, discutindo se mulher pode ser pastora, quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete. Deixa isso para lá, vai estudar, vai fazer diferença nessa sociedade. Nós precisamos de engenheiro, de enfermeiro, de médico, de advogado, de gari, de gente para fazer bolo, gente que glorifica a Deus, que produza. Irmão, deixa eu revelar um negócio para você. Nem pastor aguenta essas discussões, nem os pastores. Sem Romeu, eu não aguento não. Não dá, todo momento de pergunta na igreja crente pode isso, crente pode aquilo, mulher pode ser pastora, não sei o quê, papapá, a mesma ladainha. Então, meu querido, esquece o podcast, esquece algumas coisas aí, e vai estudar matemática, português, geografia, vai fazer concurso, vai trabalhar, vai ser alguém, glorifica a Deus com a sua mente, o seu entendimento. Deus quer mudar essa cidade, esse estado, esse país, através de você. De você. Nós precisamos de crente na Câmara de Vereadores, na prefeitura, no tribunal, nas escolas, em todo lugar. Fazendo diferença. Mas não, a gente acha que crente é só para orar, cantar, dar o dízimo, vir à igreja. Crente deve vir à igreja, adorar o Senhor, fazer tudo isso. Mas na segunda-feira, Natal deveria olhar para vocês como as melhores pessoas dessa cidade. E por último, nunca esqueça, nós não valemos nada, mas Deus gosta de nós.
Deus gosta e Deus providencia meios para nos guardar. Nunca esqueça a misericórdia de Deus na sua vida, na vida dos outros. Deus salvou os pagãos, Deus salvou a Jonas, Deus vai salvar Nínive. Jonas vai ficar emburrado, mas Papai do céu vai dizer assim: eu ajo com compaixão e com misericórdia para com quem eu quiser. E a grande lição do livro de Jonas, adiantando já o último sermão, é que se Deus é o Deus de compaixão e de misericórdia, nós, o seu povo, não vamos ser? Nós não vamos ser? Se Deus age com misericórdia com os marinheiros pagãos, se Deus age com misericórdia na própria vida de Jonas, na nossa vida, Deus age com misericórdia na vida dos ninivitas, nós não vamos ser misericordiosos? Pense nisso, em nome de Jesus. Não importa onde for, seguirei o meu Senhor. Mas pense bem, porque o Senhor pode estar querendo te colocar numa sala de aula que você olhou e disse: aqui não, Senhor. E o Senhor está dizendo: é exatamente aí, para você marcar a vida dessas crianças para a eternidade. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.